Queridos amigos, queridas amigas, nós estamos de volta para refletir mais um pouquinho com a doutrina espírita e dessa vez eu gostaria de refletir um pouquinho sobre um item que a gente tem exposto no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, já no item Instruções dos Espíritos. E esse item tem o título A Verdadeira Propriedade. É algo de extrema valia e de muita utilidade para a nossa existência aqui na Terra, porque nos leva a ter atitudes melhores e um pouco menos de ansiedade, um pouco menos de preocupação, né? E ainda assim mantendo a nossa responsabilidade com as coisas terrenas. Esse item começa dizendo para a gente que o homem só possui, de fato, aquilo que ele pode levar deste mundo. Olha que frase, né? A gente só possui de verdade aquilo que a gente pode levar do mundo corpóreo para o mundo espiritual. E aí a gente tem aquele ditado popular que diz, né? Desse mundo nada se leva. E ele, por um lado, é verdadeiro, ele traz ali uma verdade em si, mas por outro lado, ele não é tão verdadeiro assim. Porque quando a gente diz assim, desse mundo nada se leva, a gente pode pensar que de fato do mundo corpóreo nós nada levamos. Não levo o meu corpo, no qual estou encarnado, não levo as minhas vestimentas, não levo a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, meus documentos, né? Meu CPF, meu RG, meu passaporte, não levo nada disso para o plano espiritual. Por esse lado, o ditado é correto. Mas, por outro lado, o Evangelho está dizendo que o que nos pertence de fato é aquilo que a gente pode levar desse mundo, nos dando a seguinte ideia: coisas materiais, para elas, nós temos que ter a ideia de uma posse transitória, um empréstimo que Deus nos deu para a gente viver a vida aqui na Terra de forma um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila, e inclusive para a gente aprender a dividir, para a gente ser caridoso, para a gente poder colocar coisas mais importantes à frente das posses materiais. Então, sob esse ponto de vista, tem algumas coisas que a gente leva, sim, desse mundo. E ainda nesse item do Evangelho, é, é, é que a gente tem a orientação de, então, do que é de uso do corpo, nada é levado daqui, mas o que é de uso da alma, aí a gente leva daqui muitas coisas que são de uso da alma. Quais são essas coisas que são de uso da alma? A nossa inteligência, por exemplo, os nossos conhecimentos, as nossas virtudes ou as nossas qualidades morais. Se eu sou uma pessoa que tem facilidade para perdoar, eu levo daqui para o plano espiritual essa facilidade em perdoar. Se eu sou uma pessoa que tem grande empatia para com o próximo, isso também levo para lá. Os estudos, os conhecimentos que eu adquiri aqui na Terra, eu também levo comigo, porque a individualidade permanece. Eu permaneço sendo quem eu sou do outro lado da existência. Bom, e por que eu dizia que isso nos dá tranquilidade e nos dá um pouco mais de serenidade diante da vida? Porque o ser humano, ele tem certas aspirações que não correspondem à vida terrena. E eu vou fazer vou dar um exemplo dessas aspirações. Eu compro hoje um celular, dali 5 minutos esse celular já está ultrapassado, porque já lançaram 50 modelos mais modernos dessa mesma marca. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos assim, né? A gente compra hoje, amanhã já tem outro melhor, outro mais novo, outro com outro design, mais caro, obviamente, né? E a gente tem que trabalhar muito mais, se desgastar mais, para poder trocar um celular, que às vezes está em bom funcionamento. Isso acontece com roupas, com calçados. De quantos calçados eu preciso? De quantas roupas eu tenho necessidade? É para viver uma vida razoável aqui na Terra. Quais são as coisas das quais eu preciso me alimentar para ter felicidade? Qual tipo de prazer eu preciso sentir? Porque vejam, essas coisas não nos pertencem, está dizendo o Evangelho. Ficarão aqui na terra para usufruto de outros. E notem que eu usei a palavra usufruto. Por maior que seja a riqueza
material que a gente possa conquistar, ela ficará para outros e a gente não leva. E esse pensamento às vezes nos deixa agoniados. Então vejam que a gente tem aspirações, desejos aqui na Terra que não correspondem às coisas materiais. Que desejo é esse que eu estou me referindo? A ter sempre o melhor. Esse é um desejo do espírito, que a gente transfere às vezes para as coisas materiais. Eu quero o melhor celular, eu quero o melhor carro, eu quero a melhor roupa, eu quero isso em grande quantidade, eu quero felicidade. Esse desejo não corresponde às coisas materiais porque elas são passageiras. Assim como nós estamos de passagem na matéria. Sabem outra coisa que a gente tem, assim, esse desejo de posse e que a gente quer que melhore sempre? Pessoas. É a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho. Vejam só, eles não nos pertencem. Ela é minha esposa temporariamente. Ele é meu esposo temporariamente. Ele é meu filho temporariamente porque Deus confiou esse espírito a mim para que eu pudesse contribuir para com a educação dele no limite das minhas potencialidades, no limite das minhas forças. E eu vou ao limite dessas minhas capacidades. Para além disso, quando não deu certo, quando o filho está rebelde e o pai se esforçou tudo que podia, ele precisa lembrar que o filho, na verdade, não é dele, é de Deus. Esse filho, antes de ser filho meu, é filho de Deus, é um espírito multimilenar que está aos meus cuidados durante um tempo. Quando esse filho retorna à pátria espiritual, sem desespero, porque ele voltou ao pai dele de verdade, Deus. Então, vejam que esse sentimento de posse em relação àquilo que de fato não nos pertence é um sentimento que precisa ser tratado. Querem ver outra coisa que não nos pertence? Doenças. Não é o meu câncer, não é o meu Alzheimer, não é a minha diabetes. O meu corpo tem temporariamente essas doenças. Ora, morreu o corpo, a doença morre com ele. Ok? Porque senão a gente passa ao plano espiritual, o corpo ficou na Terra e a gente passa ao plano espiritual e a gente pensa que está doente ainda. Mas não tem mais a necessidade da doença, que exterminou o corpo. No plano espiritual a gente tem que estar bem. Daqui para lá a gente leva o amor que a gente cultiva em nossos afetos, o amor que cultivamos por nós mesmos, a confiança, a fé em Deus, o bem-estar de sabermos que somos espíritos imortais rumo a um progresso glorioso a cada instante, diante de qualquer situação, seja na miséria material ou na riqueza material, seja na solidão, seja na riqueza dos afetos que convivem conosco. Mas que saibamos que essas coisas não são nossas, não estão na nossa posse, não estão no nosso controle. Tudo isso pertence a Deus. Mas também com outro pensamento de responsabilidade, né? Que se nós somos usufrutuários de tudo isso, para as coisas terrenas que nós coloquemos sobre elas a lei de caridade, pois é isso que frutifica para todas as pessoas. É isso que fortalece os laços de afeto e de amizade que nós teremos com quem nos cerca, com quem convive conosco. É isso que fará com que nós amemos melhor, amemos sem ciúme, sem posse, e que assim se perpetuem esses laços e que a gente possa de fato assim dar o melhor de nós às pessoas que estão conosco. Olha como essa visão da posse muda completamente a nossa existência. E quando a doença estiver conosco, que nós a tratemos como fiel amiga e professora, que ela possa nos educar no sentido de nossas limitações. Quando a doença nos limitou, que ela seja para nós professora, amiga, que ela possa nos guiar e saibamos que ela nos visita e que quando chegar a hora, seja pela cura, seja pela desencarnação, que ela vá embora e que a gente siga feliz o nosso caminho de prosperidade, o nosso caminho de amor e o nosso caminho de comunhão com Deus. Tendo feito isso, não precisamos nada temer. Os corações amigos, aqueles que nos amam de verdade,
tem reencontro marcado para muito mais breve do que a gente pensa. E aí então a gente vai poder conviver e desfrutar da riqueza real, aquela que a gente deseja e que equivocadamente a gente coloca às vezes nas coisas materiais. Que riqueza é essa? A riqueza de estarmos felizes com a gente mesmo, de estarmos em comunhão com Deus e de estarmos ao final da encarnação tanto mais perfeitos do que quando aqui encarnamos. Isso é felicidade perene. Isso é algo que não se perde através dos tempos. Isso é algo que permanece conosco. E é essa posse que a gente precisa aprender a ter. É essa posse que a gente precisa aprender a conquistar. É essa propriedade que Deus deu a cada um de nós e que é um tesouro de valor inestimável. Vamos aproveitar. Grande abraço, amigos. Nos vemos em breve.